Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema que você pode não reconhecer, mas ele está presente na sua vida e na vida de todos os seres humanos. A influência das emoções na tomada de decisão. Todos os seres humanos que gozam de uma perfeita saúde mental, ele tem a influência das decisões em tudo o que ele vai fazer. E é isso que a gente vai falar com você hoje. Bom dia, Anderson. Fala, Emerson. Bom dia. Tudo bom, gente? Na verdade, assim, cara, quem que já não tinha a necessidade de começar um projeto, de começar a executar ações em um determinado projeto, algo que é importante para a sua vida, e trocou isso por outras atividades que não têm a menor relação com esse projeto? Quem que já não queria mergulhar numa piscina gelada, sabia que a água estava fria, você queria, a cabeça queria, mas o corpo, ele não queria, né, cair naquela piscina? Quem que já não, de dieta ali, sabia que não podia comer o doce, sabia que tinha que recusar a sobremesa, mas acabou indo lá e comendo a sobremesa? Nós passamos por centenas, dezenas, centenas de decisões todos os dias e a gente acaba, na grande maioria das vezes, sempre tomando a decisão que está vinculada às nossas emoções. Poucas das nossas decisões, elas são pensadas, elas são raciocinadas, né, elaboradas, e a gente acaba tomando aquela que é melhor. E, por que isso acontece, né? A gente precisa entender por que a gente age assim. Eu acredito que a gente só consegue tratar um efeito se a gente descobrir, entender a causa e tratar a causa. Nós focamos muito em tratar o efeito. Tá pingando aqui, deu uma goteira no teto, como é que eu trato? Eu vou lá, pego um balde, coloco lá embaixo. Quando parou de chover, parou de pingar, acabou. Na próxima chuva, eu vou lembrar disso de novo e vou lá, talvez, tratar o efeito. Quando eu trato a causa, eu resolvo e elimino o problema de vez. E essa luz que a gente vai tentar jogar aqui, né, Emerson? A gente entender por que a maior parte das nossas decisões elas são emocionais e não racionais. Se a gente olhar lá para trás, né, para os nossos ancestrais, a gente vai entender que nós temos basicamente três camadas no cérebro. Três. A mais antiga delas é o tronco. E o tronco é o reptilíneo, né? É o nosso cérebro instintivo. Esse foi o primeiro que se desenvolveu. Depois desse cara, veio o sistema límbico. E o sistema límbico, ele é responsável pelas nossas emoções. Só muito tempo depois veio o neocórtex, que é responsável pela nossa capacidade de raciocínio. Então, se a gente pensar nessa evolução, a gente vai entender por que o grande fluxo no nosso cérebro é do nosso sistema límbico emocional para o nosso neocórtex, e não o contrário, porque ele é muito mais antigo. Ele está há muito mais tempo presente, muito mais tempo enraizado. E isso faz com que a gente acabe tomando a maior parte das nossas decisões baseadas nas nossas emoções. Então, é isso que faz com que a gente procrastine ao invés de fazer aquilo que precisa ser feito. É isso que faz que a gente hesite em tomar uma decisão que precisaria ser tomada naquele momento e eu prefira sempre aquilo que é mais confortável. Aí você está dizendo, mas as decisões baseadas em emoções são ruins? Não, elas não são ruins, mas elas nos prejudicam a partir do momento que a gente não tem a consciência disso. As decisões tomadas com base em emoção, elas são importantes para a nossa sobrevivência, porque o nosso cérebro ele quer sempre nos tirar de uma situação de perigo. Então, ela é importante. Imagine se eu tivesse aqui de frente com uma ameaça real, sei lá, um animal feroz ali, um leão que saiu da jaula, e eu tivesse que, o meu neocórtex, pensar, raciocinar para onde eu iria correr, qual a árvore mais alta, o que seria melhor, chamo o Uber, o que eu faço? Não, então, o seu límbico ali, a sua emoção, ela age para tirar você daquela situação. Não é isso, cara? Perfeito, perfeito. E é claro que isso tem várias nuances, né? O Anderson citou a última aí, que as emoções elas são importantes porque ela quer te preservar, quer preservar a sua vida, quer preservar a sua saúde. Porém, em muitos momentos, essa preservação ela é desnecessária, porque, como o Anderson disse, você se deparar com um animal feroz, um leão, hoje não é algo comum para quem mora nas grandes capitais. Você não tem, né? Você não vai se deparar com um animal, talvez você se depare ali com um cachorro, mas, né, que em algumas cidades você tem cachorros soltos pela cidade. Mas na grande maioria, as emoções elas estão para um outro lado, né? Às vezes você está numa discussão banal, talvez que não vai ter influência direta na sua vida e você perde, né, o sentido ali da razão do seu sistema racional e você parte para uma agressão verbal, às vezes até para uma agressão física e 2, 3 dias depois você fala, por que eu fiz isso? Não tem sentido, né? Então você vê que esse sistema de defesa às vezes te faz tomar decisões emocionais que, se você fosse ponderar no momento racional, não teria sentido nenhum, né?
E vamos falar um pouquinho mais, Anderson, sobre É, como esse sistema funciona, e depois a gente traz aí quais são as formas ou fórmulas de você driblar esse sistema, né? na- Então, fala um pouquinho aí, como é que esse é, sistema funciona? é interessante, cara, porque assim, você falou aí de um ponto, né? A gente não vai ter um leão, né? Dificilmente você vai encontrar um leão e você vai. Uhum. Acontece que a paralisia, ela é a mesma diante de um problema ou de É uma a mesma, dificuldade. a situação muda, mas Isso, porque o mundo evoluiu muito mais rápido do que o nosso cérebro teve capacidade de acompanhar. Então, quando a gente fala do mundo atual, do mundo contemporâneo, nós vamos ter sempre essa coisa de muita coisa carregada ainda dos nossos ancestrais, do modo como a gente vivia, né? A gente já falou aqui sobre a tal da disciplina, e existe um negócio que faz com que a gente possa entender se a emoção ela é válida para aquele momento, eu devo deixar que ela tome o controle daquela situação, ou se eu preciso controlar isso, que é o que os pesquisadores, cientistas chamam de autorregulação. Autorregulação é quando eu dou uma ordem para mim mesmo e eu consigo cumprir essa ordem, a partir do momento que eu entendo que essa ordem é benéfica para mim, que ela é importante seguir. Os psicólogos eles falam muito sobre dois personagens que existem na nossa cabeça. A gente tem o domador e tem o elefante. O domador é aquele cara pequenininho, né? Vai lá em cima do elefante. O elefante é aquele bichão grandão, tal. Então você imagina que esse domador ele precisa ser muito hábil, ele precisa ser muito eloquente ali para que ele consiga domar aquela fera muito grande que é o elefante, que são as nossas emoções. A partir do momento que a gente consegue fazer com que esse elefante entenda que uma determinada situação ela pode nos causar um prejuízo ou ela pode nos distanciar do objetivo que seria o objetivo ideal, ele consegue fazer com que o elefante tenha prazer por aquilo que é preciso e necessário ser feito e que ele haja mais a favor do que precisa ser feito do que contra, apenas instintivamente. Então, assim, a gente precisa entender essas regras de autorregulação, porque o domador, como ele é muito pequeno, ele pode cansar. Em determinado momento, ele vai usar tanta energia, você vai usar tanta energia, que você acaba desperdiçando a sua capacidade de tomar decisões imediatas, porque você está simplesmente esgotado com isso, simplesmente esgotado. Então, o que a gente precisa fazer? A gente primeiro precisa tomar essa consciência. Eu tenho dois personagens aqui dentro da minha cabeça. Esses dois personagens, eles não conversam, eles não interagem, e eu preciso fazer com que eles ajam dentro do mesmo sentido. Porque se o domador pequenininho consegue fazer com que esse elefante tome o caminho correto, os dois juntos têm um potencial muito grande, muito forte, energético. Então, é basicamente isso que acontece, esse conflito interno, e aí a gente acaba se desmotivando, porque quando eu uso muita energia, eu preciso ler mais. Talvez eu pegue num determinado dia, o domador toma o controle e eu pego um livro e leio 40 páginas de um dia. Beleza. No outro dia, o domador talvez esteja esgotado, porque ele precisou de muita energia para convencer o elefante a ler aquelas 40 páginas. No outro dia, o domador não está com tanta energia assim, o que o elefante faz? Toma as rédeas e diz, esses 50 minutos que eu perdi ontem, eu hoje vou usar na cama dormindo. E aí, volta de novo a acostumar o elefante, para você tomar essa rédea mais uma vez, é sempre complicado, porque a gente quer partir, né, de um princípio zero para um princípio 100 da noite para o dia. E você precisa ir acostumando o elefante grandão aos poucos, né, cara? Não, cara, eu acho que esse exemplo que você deu é extremamente esclarecedor, não é tão científico assim, eu acho que qualquer leigo que estiver nos assistindo, né, vai poder entender muito bem esse exemplo. Se você tiver alguma dúvida ainda, gente, lembre-se isso que o Anderson acabou de falar desse exemplo. O domador é o seu sistema racional, é quando você consegue parar, pensar e analisar o que precisa ser feito. O elefante é o seu sistema emocional, ele é importante, e ele vai tomar conta na maior parte do tempo. Você tem uma decisão, ele sempre vai buscar aquilo que você já tem de conhecimento prévio, né? Então, se você precisa ler, como foi o exemplo do Anderson, o seu domador, se você não ler, ele vai precisar de muita energia naquele dia. Mas se você for acostumando o seu elefante, ele vai fazer isso de maneira natural. Essa já é uma das primeiras dicas que eu estou até antecipando aqui, né, Anderson? Agora, o que é extremamente importante é que quando você reconhece esses dois sistemas dentro de você, fica muito mais fácil de você analisar no momento em que isso acontece, né? Porque isso acontece todo o tempo. Se você consegue identificar, fica muito mais fácil de você planejar, de você não procrastinar. Então, tudo isso que a gente fala aqui é a base, isso que o Anderson acabou de falar, é a base para que você possa deixar de ser procrastinador, que
o seu planejamento seja mais efetivo. Então, essa base, junto com outras coisas que a gente falou aqui, grave na sua cabeça, assista novamente esse vídeo. A gente já está aí dentro do nosso tempo, mas só isso que o Anderson falou, ele falou de uma maneira tão didática, tão clara, que se você ficar com essa informação, assista de novo, tenta entender novamente o que o Anderson disse, e eu tenho certeza, com esse pequeno exemplo dessa aula que nós demos hoje, você vai fazer um grande progresso na sua vida, apenas reconhecendo o domador e o elefante, os seus dois sistemas, o emocional e o racional que está dentro de você, tá? A gente nem falou aqui de amígdala, de hipotálamo, nada disso, mas pode ter certeza que esse exemplo do Anderson são esses dois sistemas internos que estão envolvidos. Perfeito. E na próxima aula, deixando aqui já um spoiler, como é que a gente faz com que o domador ele consiga direcionar o elefante? Como é que você sai dessa inércia ou mantém-se na perenidade aí, rumo a um caminho aí de mudança de atitudes e mudança aí na tua vida? A gente vai falar sobre os nossos recursos cognitivos. Talvez uma caminhada de 5 minutos entre o intervalo de uma atividade e outra seja o suficiente para recarregar a sua bateria e você conseguir ser mais assertivo e mais produtivo na sua vida. Mas esse é assunto para a gente tratar numa próxima aula, tá bom? Perfeito, Anderson. Obrigado. E, gente, não perca a próxima aula, acompanhe, porque eu tenho certeza que ela vai tirar muitas dúvidas e vai poder te ajudar muito no desenvolver aí do seu autodesenvolvimento. Um grande abraço. Valeu, um abraço, até mais.